Sabe, quando a gente fala sobre a economia de um país, logo vem na cabeça coisas grandes, né? PIB, taxa de juros, inflação. Mas e se a verdadeira base de tudo isso for algo que a gente nem enxerga? Nesta análise, a gente vai fundo em como a saúde financeira de cada pessoa é, na verdade, o alicerce escondido que sustenta a força de uma nação inteira. Vamos pensar um pouco nessa ideia. E se a infraestrutura mais importante para o crescimento de um país não for feita de cimento e aço? E se for algo que acontece todo dia dentro de milhões de casas, com o dinheiro de cada família? Olha, essa comparação aqui é perfeita. De um lado está a infraestrutura que todo mundo conhece, né? Estradas, energia, claro, super importante. Mas do outro lado tem essa base invisível, as decisões que as famílias tomam sobre o próprio dinheiro. É sobre esse alicerce que ninguém vê que a gente vai conversar hoje. O jeito que milhões de brasileiros lidam com a grana que entra, com crédito, com poupança, isso, no fundo, não é um assunto particular. Tudo isso junto cria um efeito coletivo gigantesco que acaba moldando o destino do país. E aqui tá o pulo do gato. Achar que a educação financeira só diquinha para economizar no supermercado, isso é um erro estratégico enorme. Na verdade, ela deveria ser vista como uma política pública fundamental, sabe? Tão importante quanto o saneamento básico ou transporte. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos começar pelo lado mais pesado da coisa. Quando a dívida de muita gente sai do controle, o problema não fica só dentro de casa, não. Ele vaza, sabe? E se espalha como uma onda pela economia inteira. Aqui a gente vê direitinho essa reação em cadeia, é o famoso efeito dominó. Começa aqui, ó. A renda da família vai toda embora para pagar juros. Com menos dinheiro sobrando, o consumo cai. Se as pessoas compram menos, o comércio vende menos. E lá na ponta, as empresas investem menos e o crescimento do país inteiro fica mais lento. Uma coisa leva a outra, é direto. Isso leva a gente para um conceito que todo mundo deveria conhecer, o tal do spread bancário. De um jeito bem simples, é a margem de lucro dos bancos. Quando muita gente não consegue pagar as dívidas, o risco de emprestar dinheiro sobe. E o que os bancos fazem para compensar? Sobem os juros para todo mundo. Ou seja, a desurbanização financeira de alguns acaba deixando o crédito mais caro para todo o país. Mas ok, vamos virar a chave e olhar para o lado positivo. Se o endividamento em massa enfraquece a economia, a capacidade de poupar faz exatamente o contrário. Ela ajuda a construir a soberania econômica do país. Esse gráfico mostra um dos grandes desafios estruturais do Brasil. Olha só a primeira barra. Com pouca poupança aqui dentro, o país precisa de dinheiro de fora para financiar grandes projetos. Isso deixa a gente vulnerável. Se o dólar dispara ou se os investidores resolvem tirar o dinheiro daqui, nossa economia sente o baque na hora. Agora, se a gente tivesse uma poupança interna forte, como na outra barra, teríamos autonomia para investir com nossos próprios recursos. É exatamente aqui que a educação financeira muda o jogo. Quando o cidadão comum aprende a poupar, a proteger o dinheiro da inflação e a investir com consciência, ele deixa de ser só alguém que pega crédito e passa a ser alguém que forma capital. Esse dinheiro fortalece o nosso mercado, financia as nossas empresas e deixa a economia bem mais parruda. Mas o impacto não para só no mercado financeiro, não. A saúde financeira de uma pessoa tem um efeito direto na saúde mental dela e, por consequência, na produtividade no trabalho. Vamos ser sinceros, problema com dinheiro é uma das maiores causas de ansiedade, estresse, briga em casa. E toda essa carga mental não fica da porta para dentro, né? Ela vai junto por trabalho, atrapalha o foco, o bem-estar, vira uma questão de saúde pública com um impacto direto na produtividade do país. Essa frase aqui resume tudo. É isso. Um profissional que está com a cabeça a mil por causa de dívidas simplesmente não consegue render o máximo. O estresse financeiro atrapalha a tomada de decisão, a criatividade e acaba afetando a produtividade de equipes inteiras. Bom, depois de ver tudo isso, a conclusão fica bem clara, né? Educação financeira não pode ser só uma iniciativa isolada aqui e outra ali. Precisa ser encarada como uma política de Estado, algo permanente que alcança todo mundo. Agora, imagina só uma população que entende de verdade o que é planejamento, o poder quase mágico dos juros compostos, a relação entre risco e retorno. Essas ferramentas que a gente vê aqui preparam as pessoas para tomar decisões melhores. E são decisões que não mudam só a vida de cada um, mas o futuro do país inteiro. No fim das contas, o grande objetivo não é só ensinar alguém a ficar rico. O ponto central é dar para as pessoas liberdade de escolha. É construir uma população que consome de forma mais consciente, que poupa com regularidade e que investe com inteligência. É fortalecer a nossa economia de dentro para fora.
E com isso a gente volta para a nossa ideia lá do começo. O conhecimento financeiro é, de fato, a infraestrutura invisível da economia. Do mesmo jeito que uma estrada sustenta o transporte de mercadorias, a educação financeira sustenta a qualidade das decisões de milhões e milhões de pessoas. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Num mundo cada vez mais complexo, talvez investir nesse tipo de conhecimento seja a melhor proteção que a gente pode ter contra crises futuras. A pergunta que fica é: qual é o primeiro tijolo que a gente pode colocar para começar a construir essa base mais sólida para o futuro do país?